Sejam bem-vindos a mais um episódio do Constru Hub, o seu podcast da construção. E dentro desse episódio, com certeza, hoje a atenção é redobrada. Estou ao lado de Sérgio Domingues. Muito bem, como nosso vai? Patrono aqui da Constru Hub, Azuri e muito mais. Não é isso, Sérgio? Nosso 11º episódio. 11º episódio. Com as nossas sempre presenças ilustres, o 10º episódio com o professor Joaquim Ramalho. Foi brilhante. Foi brilhante, muito bem visto. O pessoal gostou bastante. Quem não viu, Sérgio? Quem não viu, vá lá e assista, que foi bem interessante, foi legal. E hoje, não menos do que isso, temos a presença do nosso Sidney Lasta, que eu vou lhe dar a honra de apresentar. A honra, mas antes de falar dessa celebridade em mídias sociais do ramo do Matcom, nós vamos pedir sempre o triplo C, que é o curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal Constru Hub, no YouTube e também no Instagram. É isso? Siga lá. Sim, senhor. Ele é Sidney Lastra. Gente, é consultor especialista em lojas de materiais para construção. Ele que é da cidade de Paulínia, mas é muito conhecido no ramo, né? No segmento, ele vai falar um pouquinho mais sobre. Tem uma longa história. Sidney, seja bem-vindo. O nosso boa noite aqui do Constru Hub vai para você hoje, em especial. Maravilha, muito obrigado aí pela oportunidade, Anderson, Sérgio. Acredito que a gente vai fazer um excelente bate-papo aqui para falar sobre esse mundo maravilhoso que respiramos e também transpiramos, que é o varejo do material de construção, a qual trabalho com ele há 17 anos. É uma história, né, Sidney? Bastante. Ô, Sidney, mas vamos pegar um pontapé daqui a pouquinho. O Sérgio sempre tem aquelas perguntas, né? Capciosas, né, Sérgio? É isso aí. Em relação ao profissional que está aqui do nosso lado. E não deixaram, inclusive, nem eu saber da pergunta, né? Mas isso é interessante. O podcast é O combinado não vale. Combinado ficar, né? Combinado não vale. O podcast, o pessoal sempre pergunta, né, Sérgio? Tem temática, pergunta, gente. O podcast é sempre isso mesmo, é um bate-papo em cima daquilo que o nosso convidado vive, né, Sérgio? É isso aí. Para trazer um conteúdo bem natural. Só não podemos entrar muito na polêmica, porque aí também não vale, né? Mas sim, com certeza. Temos que perguntar o que tem que ser dito. Exatamente. Sidney, fala um pouquinho, vamos fazer uma timeline aí de quem é o Sidney Lasta, como ele chega aí nas mídias sociais, são mais de 35 mil seguidores, né? Segmentados aí do ramo do Matcom, parabéns pela façanha. Fala um pouquinho, você que é meu conterrâneo do sudoeste do Paraná, eu fico lisonjeado com a sua presença aqui ao lado do nosso patrono Sérgio Domingues. Legal, muito bom. Eu costumo dizer, né, que sempre eu ouço essa, né? O carinha lá da rede social do material de construção, né? Na verdade, a gente é do mundo real do material de construção. A gente só usa a rede social pra gente colocar os nossos conteúdos lá e aproximar com o varejista ou lojista de materiais de construção. Mas, enfim, a minha trajetória no segmento de material de construção começa há 17 anos atrás, onde a gente começa trabalhando em loja de material de construção. Uma loja pequena, numa cidade pequena, onde que antes mesmo de trabalhar como vendedor de loja de materiais de construção, eu atuava junto com meu pai na obra. Eu era servente do ajudante de pedreiro lá, então você conhece o que é o negócio. É o negócio lá, né? Então sabia, na essência, nem imaginava, né, que onde a gente estaria, mas a gente começou lá justamente fazendo esse trabalho mais de chão de obra e depois foi para a loja. E aí eu tive a oportunidade dentro de uma loja de materiais de construção de participar de todo o processo, passei por vários setores dentro de uma loja de materiais de construção. Trabalhei principalmente na parte de vendas, mas como uma loja pequena, não só de vendas faz o vendedor, só vive o vendedor também, faltou um ajudante na entrega, faltou um motorista, você vai lá na entrega, você vai lá no depósito, descarregar o caminhão, descarregar piso, do tempo, inclusive, que a gente tinha cabelo e que era luxuoso, não era luxuoso que nem hoje, né, mas era justamente que eu não tinha nem empilhadeira para descarregar piso. Era tudo manual. Era tudo manual, eu me lembro, descarregava o piso 33 por 33, não sei se da época, 33 por 33, nem existe mais. Eu sou da época ainda do 10, 10, 15, 15, né, 20, 20. Então, né? Pelo menos um pouco mais rodado. Um pouquinho. A caixa era leve, pelo menos. Não, mas na sua época, o 30-30 era um sucesso, né? Vendi demais. Você lembra quando surgiu o 45? Nossa, é muito grande, né? Exatamente, é o tal do 45. E aí a gente passou por esse processo, né, de trabalhar em todos os setores, né? Eu trabalhei na parte de vendas, na parte de entrega, trabalhei no crediário, vendendo tinta. Em alguma época lá eu trabalhava na venda de tintas em si especificamente, que era uma venda muito específica em si. E aí, né, tive a oportunidade também de trabalhar dentro do setor de compras de uma grande rede do Paraná também, de materiais de construção, que foi ali a grande escola. Porque quando a gente senta, quem é comprador sabe, sentou na cadeira de compras, você tem uma responsabilidade enorme e você, com certeza, quando sair daquela cadeira de compras, você vai ser outra pessoa.
O comprador se transforma, claro, se ele tiver iniciativa, se ele tiver prática, se ele tiver justamente aquela vontade de querer fazer acontecer. E foi o que aconteceu comigo. Se transformei justamente depois que pisei, sentei na cadeira de compras. E aí tem uma responsabilidade enorme pela movimentação. Não era compra para uma loja, era uma compra para mais de 50 lojas. Então, foi ali a minha grande escola. E dessa grande rede, a gente conseguiu também evoluir dentro da sua estrutura. Trabalhei num período de tempo também na parte da gestão da rede. E aí faz algum tempo que a gente já está trabalhando... Você pode falar o nome da rede. A Rede Bem Viver. A Rede Bem Viver no Paraná. É uma rede hoje com 70 e quase 80 lojas. Uma grande rede que é praticamente líder de mercado do segmento associativista lá no material de construção no Paraná. E aí, justamente, depois dessa trajetória profissional, comecei a atuar com um trabalho de consultoria e capacitação para lojas de materiais de construção, que é onde que inicia toda a minha jornada de diversificação, de entender o mercado a nível de Brasil. A gente justamente tem clientes em várias pontas, né? Tem cliente... Sim, no estado de São Paulo, mas tem em Santa Catarina, tem no Paraná, tem lá em Rondônia, tem em Tocantins. Você atua em todo o território. Todo o território, Brasil todo. norte a sul, exatamente. E aí, justamente, a gente tendo essa vivência prática no dia a dia, a gente começa a falar um pouco na rede social sobre o que a gente vive e trazer informação daquilo que a gente enxerga como boa prática do varejo e também das más práticas, que é muito importante para o lojista que está nos ouvindo, entender o que deu certo, mas o mais importante é saber o que deu errado também. Então, a gente traz isso nas redes sociais, Instagram, YouTube, enfim, para que a gente possa justamente levar esse conhecimento e alguns dados de mercado que a gente atua como um todo. E depois, claro, depois do projeto que a gente desenvolveu de consultoria, que a gente ainda tem muita sinergia com esse mercado, a gente foi buscar também uma ampliação disso através dos treinamentos, capacitações, que a gente hoje tem uma universidade de treinamentos específico para o material de construção. Sérgio? Muito bom. E é com muita satisfação que eu escuto o nome do Sidney em alguns lugares. É um profissional que eu respeito bastante. E contando um case que foi muito interessante, antes da gente começar a gravar, contei para o Sidney, mas para contar para os amigos aqui, Importante. fizemos uma implementação numa cliente mês passado e ela mencionou que está fazendo ou fez o curso do Sidney. Isso me dá bastante satisfação porque mostra que realmente o trabalho tem acontecido. E como curiosidade adicional, essa cliente, aliás, vou mandar um abraço para a Bianca da Casa Glória, lá de Alphaville. Isso é bom, hein? Vou fazer questão e força que ela assista o episódio e dizer que eu estou aqui torcendo por ela. E meu pai vendia para o pai dela. Meu pai era um representante comercial do setor de material de construção. Seu pai vendia tinta, né? Meu pai vendia tinta. O pai dela era o senhor Roberto Piccini. Meu pai falava muito do nome dele. Que marca seu pai vendia? Super Tintas. Não existe É uma mais, fábrica né? que está hoje, acho que mais no setor automotivo. Ah, tá. E por conta do fechamento da fábrica, já contei essa história aí nos vários episódios que a gente fez, por conta disso que meu pai veio para o material de construção. A empresa fechou, ele se viu sem trabalho e deu certo ali dele achar uma loja que era de um cliente dele, comprou e montou a loja e o resto da história, eu estou aqui faz só 47 anos que eu estou no setor de material de construção. É quase uma vida. Faz um tempinho, né? É quase uma vida. Quando eu fizer 50 anos, a gente faz uma Você começou festa. com 3, né? Com 14, eu tenho 61, não tem problema 50, nenhum. pô. Tenho 61, não tem problema nenhum de contar. E é por isso, então assim, eu tenho muita satisfação. Estou torcendo bastante, vai dar certo. Ela está lá enfrentando essa transição. Ela usava o software anterior há muito tempo. Isso é uma dificuldade adicional para o lojista, porque um lojista que usa o sistema por muito tempo, eu vou falar o óbvio, ele está acostumado, então tem um processo. Mas os benefícios virão e foi por isso que ela trocou e vai dar tudo certo. Seja bem-vinda, Bianca, vai dar tudo bem. E aí, voltando, Sidney, então vamos lá, as nossas perguntas, entendendo que o lojista tem um processo dentro da empresa dele, desde a compra começa, o recebimento da mercadoria até a entrega, e a venda termina lá na casa do cliente, né, quando tem uma entrega. Nesse processo todo existem pontos importantes. A compra é um deles, a logística é outra. O que você chama atenção nessa sua aproximação com o cliente? Você já falou da compra, eu acho que é importante, é um momento pontual ali, mas vamos dizer que boa parte de tudo que tem que acontecer nessa cadeia entre o comprar e vender está acontecendo na compra. O que mais que você tem dado peso? Perfeito. Olha só, o segmento de materiais de construção é um dos segmentos de comércio mais complexo que se tem diante dos outros segmentos. Supermercado é complexo, farmácia, enfim, mas quando a gente fala de varejo, que precisa de você trabalhar toda uma parte de estrutura de material bruto, material pesado, que requer logística, um estudo que eu desenvolvi ali, eu vi que aproximadamente 60% do valor vendido numa loja de materiais de construção precisa estar lá na logística e para entrega. Então tem toda uma
uma exigência de complexidade, e eu sempre falo que é um quebra-cabeça, tá? E aí tudo começa justamente pelo planejamento de compras, que justamente é ali onde é que está o grande gargalo, muitas vezes, do problema financeiro estourado ali 3, 4, 5, 6 meses. Porque a gente enxerga muita imaturidade em algumas ocasiões, que a gente entende que o lojista muitas vezes não dá a devida atenção à compra e acaba colocando alguma pessoa ali que talvez não tenha um conhecimento profundo, um conhecimento muito técnico na parte de compras. Você sabe, você também trabalha com compras aí, tá do outro lado, a importância que é de você acertar o mix de produto, a importância que é de você ter as marcas corretas, a importância que é de fazer a rotatividade correta, entender de prazo médio estoque, entender de financeiro. E sabe um grande gargalo, Sérgio? Olha só, a gente encontra algumas lojas por aí que eu pergunto sempre, né, como é que tá o financeiro, como é que tá o planejamento de compras com o financeiro? A gente tem um planejamento, mas qual que é o planejamento que a gente enxerga olhando a rotina da loja? É quando o financeiro dá um grito lá, para de comprar porque apertou o financeiro, tem que pagar um boleto de 20 mil aqui porque tá comprando demais. Esse é o planejamento, muitas vezes, de compras financeiro que a gente enxerga por aí. Quando o financeiro grita, né? Aí o cara para de comprar porque ele acha que agora ele tá lá com o financeiro apertado. Não deve ser assim. E no ponto extremo, quando o financeiro tá com o boleto na mão no dia e fala, vende rápido alguma coisa aí que eu tenho esse boleto para pagar. Exatamente. Aí ele vai se preocupar, em vez de fazer a gestão de compra, ele tá preocupado em vender até as 3 horas da tarde lá e receber para ele pagar o boleto ainda dentro do período lá das 3. Mas então assim, é um grande desafio. Mas assim, só do compras tem desafios enormes. Eu fui comprador durante 8 anos. É raro, mas acontece sempre, É raro, né? mas acontece toda a vida no material de construção de você também ter esse... E outra, hoje 65% do volume movimentado numa loja de materiais de construção passa pelo setor de compras. Então, ó, o CMV hoje de uma loja, aproximadamente 65%. Então, olha a responsabilidade financeira que tem na mão do comprador, que em algumas ocasiões foi tirado lá da venda, foi meu caso, eu era vendedor, tinha uma habilidade em vendas, mas fui sugado para compras. Só que, naturalmente, o mundo das vendas é totalmente diferente do compras. Óbvio, é muito bom, é muito relevante ter esse conhecimento, esse técnico de produto, entender do comportamento do cliente, só que tem a outra parte que envolve desde tributação, financeiro, negociação, que muitas vezes a pessoa não está preparada para gerenciar 100, 200, 300, 400 mil reais de compra, dependendo do tamanho da loja. E aí é onde começam os gargalos. Não somente parando em compras, mas daí tem a parte de estoque, recebimento de mercadoria, tem a parte de processo operacional como um todo, então tem toda uma engrenagem que deve funcionar. E agora, transitando do compras para o vendas, aí a gente tem uma grande dificuldade que é justamente eu posso fazer um adendo? Sim, por ainda favor. no compras, que é muito importante para a galera que está na interatividade. Não esqueça, se inscreva no nosso canal. Quando você fala do compras, eu ainda sinto, Sidney, me perdoe, se eu estiver errado, pode falar aqui ao vivo, tá? Eu sinto que ainda existem muitas objeções do lojista em relação aos fornecedores. É porque a única coisa o que um representante, um fornecedor quer de um varejista? Sérgio? Recorrência, não, mas fidelidade. antes de tudo isso, aí é quando eu tô lá dentro. Sei. Antes de tudo, o primórdio é ser ouvido. E muitas das vezes o lojista não quer ouvir. Um representante não entra numa loja simplesmente para vender, mas para passar uma ideia, é o que você falou, né? Conceito, mix, tudo isso. Por que ainda há essa repúdia, às vezes, de ouvir um fornecedor? E antes Porque aqui Sidney, eu já tenho um meu fornecedor, eu trabalho com o cimento X, eu não posso ouvir o cimento Y. Imagina, até para enriquecer o Sidney na resposta. Imagina nós lá da Azuri quando chegamos para falar de software, então. Se ele não quer ouvir produto que ele vai revender, Exato. quando você chega para ele, fora do contexto do dia a dia dele, que ele está pensando em um monte de coisa, e vamos falar de software. Ah, meu amigo. Aí... Sidney, esse adendo aí. Assim, o segmento de materiais de construção é um segmento muito tradicional, muito conservador. Certo. Aí o que acontece? O comprador, na posição de compras, ele está ali muitas vezes... A gente brinca que tem o vendedor que é o tirador do pedido, mas também tem o comprador que é o tal do tirador de pedidos. Se ele trabalha com a marca de tinta A, ele vai estar lá só fazendo a reposição da marca de tinta, ponto, acabou. Trabalha com a marca de tubos, ele vai continuar sempre com a cabeça bitolada em comprar aquela marca, focado naquela marca. E aí o que acontece? Ele se fecha para entender o mercado, entender as oportunidades. Porque nada mais, nada menos que está batendo na porta dele quando um representante está lá para oferecer um produto, oferecer uma novidade, um lançamento, nada mais, nada menos, ele está diante de uma oportunidade para entender o contexto do mercado.
Então, existe muito essa questão, e não é somente com o representante, não, com a indústria, é também com a venda. Eu sempre toco que o comprador deve de, pelo menos um período da semana, meio período, pode ser no sábado, pode ser em algum período, ele tem que estar na área de vendas, conversando com o vendedor e conversando principalmente ali, né? com o cliente, para que ele possa sentir o que o cliente está falando, como é que ele está observando o produto, que marca que o cliente está reclamando que talvez está caro, ou seja, ele tem que ter esse entendimento. E aí, voltando para o representante, é a melhor fonte de informação do mercado é a indústria, é o representante comercial. Então, assim, tem lá, claro, a gente sabe que tem uns doidos lá que batem na porta, quer chegar toda hora lá. Não é tão simples assim a rotina do comprador. Eu defendo ele. Claro. Só que no contexto, ele tem que ter uma mínima organização para ele estar preparado para ele sair do quadradinho dele, sair daquele escritório branco lá, olhando só para as paredes e conversar com pessoas, conversar com a indústria, para justamente entender o que tem de lançamento da indústria, porque geralmente o representante traz informação de mercado. Daqui a pouco tá lá a indústria dando um prazo maior e ele tá bitolado lá em comprar o mesmo prazo. A vida inteira pagando lá com 30, 60, 90, a indústria mudou. Agora tá dando lá um prazo um pouco mais estendido, 30, 60, 90, 120. E aí ele fica bitolado. É uma marca nova de mercado, e aí é um lançamento e etc e tal. Tem comprador, inclusive, que nunca veio para feira. Tem lojista falha, né? Que quando a gente fala de FEICOM, revestir, construção, etc., ele pergunta o que é uma FEICOM. Ainda tem lojista que a gente ainda escuta isso, tá? Então, ele se fecha muitas vezes, então não é uma dificuldade só sua, a gente sente isso no mercado por essa questão de estar muito no conservadorismo de sempre fiz assim, sempre vou fazer assim e sempre vai dar certo fazendo assim. O mercado mudou e mudou muito. Não se abre, né? E o cérebro humano tem seus caprichos, né? E o representante está na rua com muitas oportunidades. Aquele lojista que cria todo esse entrave, provavelmente o representante não vai privilegiar num momento de oportunidade, ele vai privilegiar aquele que recebe bem. Aliás, uma indicação, né, para os nossos amigos lojistas, tratar bem do representante, criar uma área legal para ele ficar, atender rápido, se não vai comprar, se não vai receber, avisar. Às vezes a gente tem relato e tem histórico de representante que fica horas numa recepção aguardando o comprador, para dali a pouco o comprador olhar para ele e falar, pô, não preciso de nada. É isso. Se já sabe que não precisa de nada. Quem é do compras ali, talvez ele se empodera de uma autoridade lá que muitas vezes só tá lá porque ele é do compras. Às vezes tá com a chave na mão. Então, assim, quem é comprador aqui, ó, tome cuidado, não deixar de cadeira no representante. Se você não vai comprar, não vai atender ele, já dispensa ele logo ali para não ficar das 8 da manhã até as 11, como você citou o exemplo, esperando lá para ser atendido para dizer um não. Depois, não vou comprar nada. Trata bem, cria um ambiente agradável, dá um vou cafezinho, uma água gelada, ouvir, né? E vamos ser objetivos. Só que eu posso falar uma coisa pro representante também, até botar uma pimentinha aqui. Tem que ter os dois lados da moeda. Tem representante também que ele vai na loja, ele passa reto na frente dos vendedores, que são as pessoas que justamente estão lá levando a marca dele, passa na frente de 5 vendedores, vai lá direto no comprador e depois quer que o comprador trate bem ele, mas ele não tratou bem tá errado o cidadão lá que está representando a marca dele dentro da loja. Que vai vender o produto dele. Então, assim, é uma falha eu vital, defendo né? os dois lados, mas também eu vou criticar os dois lados aqui, tanto o representante como o comprador. Então tem que ter essa sinergia. Então, se o comprador está vendo que o representante está assim, é ele que justamente vai ter que criar essa sinergia com o vendedor para ele estar pensando na marca dele, conversando, entendendo, porque assim, primeiro você vai ter que vender para o vendedor da loja, para depois você vender para o cliente. Eu tocou num assunto primordial, porque realmente o que acontece? Se você não tiver essa âncora que são os vendedores ali, né? Aquele pessoal, você tem que ter amizade com todos os vendedores, na medida do possível, né? Dar uma atenção a eles, né? Uma necessidade deles, uma dúvida do produto. Isso é uma coisa que é primordial realmente para o representante se dar bem, né? A cadeia ela tem que se respeitar e tratar do começo até o fim para a coisa acontecer, né? Com certeza. Muito bom. Mas vamos em frente. Do compras pode trazer o vendas, no caso, também, que é um grande desafio. Que você ia entrar nessa parte do vendas, né? Do vendas. Hoje, infelizmente, os gargalos que a gente encontra no vendas é que a gente não vê uma equipe comercial vendedora dentro de loja de materiais de construção. Na grande maioria das vezes, existe uma equipe lá que está lá preparada somente para atender o cliente. O cliente veio comprar piso, quer o piso da promoção, R$19,90, tá aqui o piso da promoção, mais argamassa e o rejunte, ponto, acabou. Ele não vendeu, ele sofreu uma venda. Não é nem tirar pedido, ele sofreu uma venda, porque o cliente já veio pronto para comprar piso, argamassa e rejunte. Aí onde que estão as oportunidades? É de o vendedor entender que justamente ele precisa se conectar com o cliente, entender em que etapa de obra que ele está, para se conectar, para saber
o que ele está fazendo. Daqui a pouco ele está vendendo lá, nem sequer pergunta o nome do cliente e está perdendo uma oportunidade de vender uma casa alto padrão e o cliente só entrou na loja para comprar o piso e às vezes tem lá uma oportunidade de mais 20, 30, 50 mil reais de venda, um balcão de banheiro, um chuveiro, uma reforma, enfim, tem oportunidade. Tem vendedor, Sérgio, que o que acontece? A única hora que ele pergunta o nome do cliente, sabe quanto que é? Quando é, é para entrega? É para então cadastrar. Tá bom. Qual que é o teu nome para o endereço da entrega? Aí você foi. Então tem que ter todo um processo de venda, tem que ter toda uma abordagem, uma sondagem, identificação dos problemas, tem que ter lá a estratégia de quebra de objeção, que isso começa com a estratégia da abordagem, da sondagem, para entender o cliente, para você ter sucesso no fechamento da venda. Então a gente vê essa dificuldade em relação à parte de atitude comercial. Eu sempre comparo com outros segmentos, eu falo pro vendedor, faz cadastro lá numa imobiliária, faz cadastro lá numa escola de inglês, faz cadastro lá num plano de saúde pra você ver, no site pra você ver, coloca teu telefone lá pra você ver. Eles vão fazer inúmeros contatos para você justamente entender que eles estão disponíveis lá para vender. Eles vão fazer esse acompanhamento, o que inclusive no vendedor de materiais de construção não acontece. Ele vai lá, o cliente fazia um orçamento, cimento, tijolo e pedra, deu lá 15 mil reais. Aí ele sai da loja e tá tudo certo. Nada acontece depois disso. Não há um acompanhamento. E ali nós estamos diante de uma oportunidade que é a parte mais importante de uma obra, que é o início. Que é justamente que você garimpa o cliente para você conseguir fazer aquela jornada completa. Cadastra para poder acompanhar. O processo comercial de uma loja de materiais de construção, então, infelizmente, ele é muito passivo. A gente espera o cliente chegar, a gente abre as portas na segunda de manhã, 7h30 da manhã, espera o cliente chegar e se veio tá tudo certo, se não veio também tá tudo certo. E aí a gente reclama do distribuidor que vai vender na obra, reclama da indústria que está vendendo direto, reclama da loja de tintas que está indo lá visitar, eu sempre falo dos tinteiros, lojas de tintas, faz um trabalho excepcional. Mas por quê? Ele não tem acesso ao cliente durante a sua jornada de compra. Ele não tem acesso ao cliente na loja dele comprando o material básico, comprando elétrica. Nós, varejistas de materiais de construção, temos. E não damos valor para isso. Ele tem que ir lá bater na porta, ele lá tem que ir lá na obra, fazer projeto. Então, o segmento de tintas, ele está tomando esse espaço de uma loja de materiais de construção justamente por isso, porque eles são vendedores, eles vão atrás, eles fazem a venda acontecer. Especialistas. Né? Eles são especialistas. Então, um número que eu sempre gosto de citar, tá? Alguns estudos que a gente tem de mercado, que a gente busca e levanta isso. Vou anotar aqui. Dentro de loja de materiais de construção, o potencial de venda da categoria de tintas e acessórios é 12%. 12%. Tintas e acessórios. Dentro de uma loja generalista. Certo. Agora, quem está nos ouvindo aqui, é importante entender. Faça a conta. Representa 12% a tintas e acessórios? Por quê? Se está representando menos, talvez há uma deficiência. E eu sei que tem lojista que fala assim, mas eu tenho 3 lojas de tinta aqui na esquina, outra lá não sei aonde. É justamente por isso, talvez, dessa deficiência que você tem na tua loja, que criou espaço para abrir loja de tintas, porque tintas era apenas mais um produto da tua loja. E acabou perdendo esse espaço. Então, a grande maioria das lojas não consegue atingir os 12%. Tem loja que atinge 12, 13, 14? Tem. São raras, que fazem um trabalho bem feito, sistema tintométrico, vendedor especialista trabalhando em cima disso, várias marcas, precificação adequada. E aí, essas lojas não estão perdendo para o tinteiro. Agora, lojas que não olham para isso, a estratégia, não dão atenção comercial, acabam perdendo a venda de tinta para o tinteiro e assim vai. Eu ouvi falar, Sérgio e Sidney, aproveitando a fala do nosso convidado, a tinta é um bom negócio dentro de uma loja de Maticom. Por quê? A logística dela é bem mais simples do que Tem um valor agregado. Por exemplo, vamos falar. Você dá para fazer um comparativo, a grosso modo aqui em relação da tinta com o piso? Um diferencial? Por quê? Dá de fazer. Porque a gente fala muito de piso, mas a gente tem muita coisa dentro do acabamento que dá pra gente. Não, dá pra explorar bem. Inclusive, né? São duas das categorias que são mais relevantes hoje dentro do faturamento de uma loja. Exato, eu queria ouvir dessa parte. Porque o que acontece? O lojista ele sempre fica naquele paradigma de eu dependo muito do material básico. De fato, uma loja para crescer numa cidade pequena, principalmente, vai depender do material básico. Tem que vender o cimento, tijolo, areia, pedra, ferro, aquela coisa toda. É o ciclo ali, né? Que é o ciclo e faz parte. Sim, tem gente que fala, tem que parar de trabalhar com material básico. Bobagem. Principalmente quem é de lojas de cidade pequena. É bobagem. Tem gente que já foi e já voltou. Já parou de trabalhar e voltou. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Quem já está num grande centro, numa cidade um pouco maior, já pode se dar o luxo de começar a pensar um pouquinho nessa estratégia de tirar e focar no acabamento, mas com muita cautela e com muito cuidado, tá? E aí o que acontece? Duas grandes categorias que vão puxar muito venda, se você tiver um trabalho bem feito na parte de jornada de compra, que é justamente piso, revestimentos, porcelanato e a categoria de tintas, tá? Em termos de proporção dentro de uma loja, até o piso, pelo valor agregado, piso, porcelanato, pelo valor agregado, ele vai representar mais em faturamento. Média. Vai aproximadamente em torno de 20% das lojas que fazem um trabalho bem feito.
Tá? E aí vem a tinta em segundo, em terceiro no caso, que o material básico é o primeiro, com 34%. Tá? O segundo é a categoria de piso e revestimento porcelanato, que é com 20%, e depois vem a tinta, que é o terceiro, com 12%. Então, Básico, o que acontece? 34%. Não é que é uma média, tá? É um estudo que eu tenho de um equilíbrio saudável do mix de produto. Tá. É mais para o bologista ter uma referência. Tá, uma referência. Longe de ter as verdades absolutas, Não, né, claro, Sérgio? claro. E por região também, Por né? região muda Ou bastante, cidade por pequena. especialização do lojista, Exatamente. né? Então, assim, quando a gente fala de loja generalista, é uma lógica para ter um equilíbrio de margem. Porque, assim, imagina um lojista que tem 55%, e tem muitos que tem 55% de venda de material básico, cimento, tijolo e pedra. A margem é muito baixa, extremamente baixa, tem que pagar para trabalhar. E aí, quando você olha dentro da estrutura de custo para operar a logística disso, é funcionário, é caminhão, é depreciação, é o depósito, estrutura. Então, não viabiliza. Aí as outras categorias que deixam uma margem um pouco melhor são fracas dentro da loja. E aí esse equilíbrio de margem, que tem que chegar naquela margem mínima lá para você atingir um ponto de equilíbrio, não acontece. Então entra essa questão de trabalhar o mix. E aí entra a tinta, entra o piso, o revestimento, porcelanato, entra a hidráulica elétrica e outras categorias. Tem gente que troca os pés pelas mãos e acha que vai colocar lá a utilidade doméstica e vai salvar a loja. Tem gente que acha que vai colocar lá jardinagem que vai salvar a loja. Longe disso. É mais, se você faz bem feito hidráulica, elétrica, tintas, piso, revestimento, porcelanato, beleza, show de bola. Agora, se você não tem mal um mix de elétrica e hidráulica, você vai querer colocar utilidade doméstica, fuja disso. Fuja disso. Tá aí um recado para os nossos amigos lojistas e o que eu percebo na Azuri. O pessoal não liga para a categorização de produto, e aí está a importância da categorização do produto, porque é através de uma boa categorização de grupo, família de produto, que você vai poder fazer essas análises para ver qual é o percentual que você tem, qual é a rentabilidade que você tem. Então, nós às vezes implantamos um cliente que ele não tem esse histórico de categoria e ele passa bom tempo sem que faça, e não consegue ter esses resultados e a melhor avaliação. Tem gente que não sabe quanto, talvez está se questionando, quanto que eu vendo de tinta, mas não vai conseguir nem levantar o dado. Não levanta. Não tem a categoria, tá? Aí o que acontece? A gente trabalha muito com a questão da elasticidade. Quanto que eu vendo da categoria? Talvez tem gente que está precificando tinta com uma margem muito alta, 45%, 50%. Eu tenho insegurança na hora de precificar, jogo muito alto. É óbvio que vai vender 2%, 3% da tua venda tintas. Então você tem que ter o equilíbrio da margem para você competir com o mercado e você ter o equilíbrio de quanto é que você vende, a elasticidade de preço. Para não comprometer a venda, porque você está fora de mercado. Perfeitamente. Né? E dentro desse tópico venda, e eu quero passar essa trilha com você propositalmente, então nós falamos de compra, de venda, é uma coisa que eu sempre falo, o vendedor vende quando o cliente fala não. Enquanto o cliente está dizendo que quer e está comprando, ele não está vendendo, ele está tirando pedido. Então ele tem que começar a provocar o vendedor, fazer o cliente final, para poder fazer a melhor venda e a melhor rentabilidade para o negócio dele. Uma coisa que, Sidney, que talvez você possa nos acrescentar muito aqui no nosso episódio é justamente o que o Sérgio falou, as objeções, né? Eu acho que o vendedor ele precisa trabalhar em cima das objeções da compra do cliente, né? Para tornar isso realmente é o que você falou no início, né? Não ser simplesmente um tirador de pedido. Porque hoje é um fator muito importante que é uma dor do cliente, do varejista, é mão de obra. Então, o que fazer para que esse vendedor, a qual o Sérgio citou agora, possa realmente entrar na objeção da compra, né? Para que ele realize uma venda saudável, que ele entenda melhor o cliente e que ele possa usar todas as ferramentas que ele tem. E trabalhar com técnica, Sidney, dando uma beliscada lá na Azuri, no software, se o vendedor cadastra o cliente, previamente, antes de começar até o atendimento, ele tem a informação dos históricos de compra do cliente, ele tem a rentabilidade que o cliente deixa em cada pedido. Ele lê isso, Sérgio? Lê, e de forma rápida. Ele lê? Até para poder direcionar a abordagem que ele vai ter com aquele cliente. Pode ser um cliente que deixa uma rentabilidade baixa, ele já percebe que ele tem que entrar com uma estratégia diferente. Pode ser um cliente que vem comprando recorrentemente determinados produtos. Na verdade, tem um navegador na frente dele ali, né? Para ele poder... Para ele saber o que ele vai fazer. Para ele saber o que ele vai fazer, mas ele não cadastra o cliente. Então você vê que... Então, se ele não cadastrou o cliente... Ele não assim, olha só, você mencionou o problema de mão de obra, mas no material de construção existe o problema de falta do cérebro de obra. Cérebro de obra. Cérebro de obra, que geralmente está lá, como você falou, o tirador de pedidos, mas o cérebro de obra é o quê? É o vendedor que tem noção e tem ciência que quando se anuncia um piso a R$19,90, eu justamente tenho que ter a estratégia de posicionar
dentro da minha demonstração, e não somente na parte de layout de loja, mas na demonstração, a lógica para que o cliente seja o último a ser mostrado para ele é o de R$19,90. Exatamente. Tem vendedor que o cliente chega dentro da loja, ele vai direto no da promoção. Porque o cliente que pediu da promoção. Mas não necessariamente ele quer. Um cliente dentro de uma loja de materiais de construção é um mundo de possibilidades. Porque o que acontece? Geralmente, ele não compra piso todo dia. Ele não compra piso todo ano. Ele compra piso 1, 2 vezes na vida. Ele não tem mínima noção de preço. Não tem mínima noção de preço. Muito menos de variedade, de marcas e aquela coisa toda. E aí o que acontece? E aí o cidadão se prende em mostrar o piso da promoção. E aí a lógica é o quê? Você trabalhar o que a gente chama, né, da ancoragem, o gatilho da ancoragem. Você trabalhar para mostrar de cima para baixo. Tem lá o porcelanato de R$ 89,90, mostra para ele entender que tem piso, porcelanato lá de R$ 89,90, R$ 79,90, para ele entender a lógica. Se ele ficar habituado a R$19,90, ele vai comprar R$19,90. Então, se ele começa lá do de R$ 89,90, o porcelanato, vem para R$ 79, R$ 59, quem sabe ele para no retificado de R$ 34,90. Que é um produto que praticamente está igualando um porcelanato ali. Só que a gente tem que trabalhar entendimento na parte comercial do vendedor entender que promoção é para trazer cliente para a loja. Promoção não é para vender aquele produto anunciado. É um atrativo. Assim é com a lâmpada, assim é com o cimento, assim é com o tubo de 100, assim é com vários itens que são o que a gente chama dos geradores de tráfego, que traz cliente para a loja. E aí você tem que trabalhar esse cérebro para justamente fazer acontecer. Outra coisa, grande problema do material de construção. Tira o relatório na grande parte de lojas maduras, lojas boas. Tira o relatório, qual que é o principal cliente da loja? Consumidor. Consumidor final, consumidor não sei o quê. É um absurdo. Como é que numa farmácia você tá lá dando o CPF para comprar uma dipirona? Você dá lá o CPF para comprar. Materiais de construção, não, mas o cliente não dá. Aí fica aquela questão, né? A única vez que pede o telefone, o nome do cliente é quando vai fazer a entrega. Você tem esse número percentual médio? Tem 30%. 30%. 30% é a média de todos os lojistas das vendas que são realizadas sem identificar o cliente. 30% da venda, você está perdendo a oportunidade de conhecer melhor o cliente. Se você tirar, depois você pode até estratificar esse dado. Se você tirar as entregas que são obrigatórias, o cara tem que colocar o cadastro. Sobrou zero, quase. Você vai tirar uma boa pegar uma média de 40% de entrega. Exatamente. 50%. 60% do volume de venda, não necessariamente de quantidade de clientes, mas 60% do volume de vendas é entrega. Né? Aí, financeiro. E aí você vai ter praticamente lá menos de 10% que é cadastrado. Para ver como isso é desperdiçado. Então assim, aí o vendedor entra com aquela objeção. Não, mas o cliente não quer dar o cadastro, etc e tal. Não é que ele não quer dar o cadastro dele, não quer falar o telefone, não quer falar o endereço. É a abordagem que você faz com ele. É o jeito que você trata ele. Tem cliente que ele é abordado dessa seguinte forma. O que era pro senhor? Próximo. E aí tem a fila lá. Como é que você vai conseguir o cadastro do cliente? Vai gerar uma conexão com esse cidadão se você está tratando ele como próximo? O que você pensa de loja que coloca uma senha lá pro cliente pegar? Eu ia te perguntar isso aí, mano. Senha. Eu acho antipático. Senha. Ele trabalha nas boas das intenções, né? De organizar o atendimento, fazer agilidade e tudo mais. Não é o problema a senha. O problema talvez é a mentalidade do lojista. Talvez ele quer lá agilizar a vida dele, do lojista, da operação. Só que ele tem que se colocar no lugar do cliente e ele tem que fazer o processo dele chegar na loja e ele estacionar o carro dele na frente da loja para ele passar pelo processo, para ele justamente entender como é que é o processo dele comprar. Porque ele nunca comprou na loja dele. Quando ele vai comprar uma coisa, um chuveiro, isso que ele pega lá, o vendedor faz a venda aqui, etc e tal. Mas agora faça o seguinte exercício, vista a carapuça de um cliente, entre na loja, estacione o carro lá, vê se tem espaço de estacionamento, entra pela porta da frente, faz de conta que você é um cliente, você vê. Aí você vai entender se a senha, se o jeito de atender, se a demora no atendimento, conferir o pedido, aquela coisa toda, é coerente com uma experiência positiva de compra. Porque na maioria das vezes, não é. Mas não é problema do vendedor, é problema do processo implantado lá, que às vezes é burocrático. Às vezes ele quer, nas boas das intenções, agilizar o processo, coloca senha, conferência para fazer gestão, tem que ter, só que ele não se coloca no lugar do cliente. O vendedor vai cortar fio lá no depósito, fica 30 minutos lá cortando fio, depois ele conversa com e o cliente fica esperando. Acontece, é raro, mas acontece muito. Eu conheço algumas lojas que tem os processos são bem burocráticos. Em contato com o cliente que nós estamos também abordando para melhorar o processo e tudo mais, 40 minutos para retirar um chuveiro, uma resistência. Eu demorei 40 minutos para comprar um fio. 30 metros de fio e uma lâmpada. Eu achei um absurdo. Mas aí que tá, daí esse mesmo lojista que tem esse processo travado, que ele não faz esse processo de compra na loja dele, ele reclama que tá perdendo venda pela internet. Mas é óbvio, a nossa geração ainda tem essa sensação de ir pra loja. Mas
A turma que tá vindo aí, né? O cara quer comprar um assento de sanitário, você acha que ele vai na loja, estacionamento, pegar a fila, pagar no caixa? Ele vai lá no Mercado Livre, vai comprar e ponto, eu acabou. sou fã dos realities norte-americanos e tem um deles, o Sócio, que, pô, me chama muita atenção. Acho que todo empreendedor brasileiro deveria assistir esse reality. E ele faz isso, ele se camufla, né? E ele faz essa experiência dentro do negócio que ele tá sendo chamado para ser sócio. E aí ele entende esse gargalo. Eu acho que a sua dica é vá lá e compre, né? Faça essa experiência, né? Além disso... Vista uma fantasia, vai lá e prove. Ele é um pouco do cliente oculto, mas fazer o próprio e fazer no papel dele. Claro que vai ser diferente, porque o vendedor sabe que é o lojista lá, mas aí vai uma dica. Todos os trabalhos que a gente começa a desenvolver, a gente sempre faz o tal do cliente oculto, tá? É bom que o vendedor nem escute isso, né? Mas tá lá. Cliente oculto pelo WhatsApp. Tenta comprar a tua loja pelo WhatsApp. Tira lá o teu número, coloca. Boa. Tenta comprar pelo WhatsApp. Gente, a gente já fez cliente oculto do cliente ter que cobrar o vendedor para mandar o orçamento. De levar 3 horas para primeiro dar um oi, boa tarde, tudo bem? E depois levar um dia depois do cliente se incomodar, né? Nós, como cliente do outro lado, cobrar o vendedor para mandar o orçamento. E aí, sabe como é que ele manda o orçamento? Ele tira uma foto da tela do computador, todo escuro lá, e manda o orçamento. E aí, segue. Ponto, acabou. É assim. E aí, como é que ele vai reclamar depois que tá perdendo venda pro concorrente, pra internet, com esse tipo de atendimento? Então, é um problema muito sério, porque muitas vezes a gente não se coloca no lugar do cliente, a gente não faz a jornada do cliente, e muitas vezes a gente acaba perdendo espaço do mercado, não porque o mercado tá ruim, crise, aquela coisa. Muitas vezes a gente perde para nós mesmos. Ponto, acabou. Tá dentro de casa a solução, né? Tá dentro de casa. Eu quero cumprir essa jornada com você para a gente dar esse gancho. E aí a nossa venda aconteceu, por mais que nós pensemos em tudo que dá para melhorar, ela aconteceu. E aí nós vamos lá para a logística, que é outro gargalo, que é outro problema a ser acompanhado. A entrega ser feita com eficiência, a entrega ser feita no prazo, com qualidade, na casa do cliente. Você chega a acompanhar isso? O que você tem visto? Olha, eu tenho uma matriz que a gente desenvolveu para fazer um mapeamento do que de fato diferencia uma loja do mercado. Todo lojista tem que fazer esse estudo para entender o que de fato diferencia a loja do mercado. E são 8 pilares, que a gente já passou por alguns deles. Tem a parte ali de experiência de compra, tem a parte lá da questão do mix de produto da loja, tem a parte lá de organização interna, beleza. Mas tem um que pesa muito e eu acrescentei uma letra nele, que é entrega. E eu acrescentei uma letra, uma palavra para completar isso. Entrega rápida. Entrega rápida. 3 anos atrás, o cliente até tolerava esperar um pouco. Hoje não mais. Porque todo mundo, praticamente, que é cliente, já fez alguma compra pela internet. Todo mundo já fez. Ah, mas no iFood, no aplicativo do Mercado Livre, algum lugar ele já recebeu a mercadoria rápido. Então ele não tem mais tolerância e esse tempo de prazo de entrega na cabeça dele, no cérebro dele, já não é mais tolerável ficar esperando 2 dias para chegar a mercadoria. 1 dia. E aí o que acontece? Tem aquela pressão justamente da loja diferenciar pela entrega. Então tem cliente que não compra mais na loja porque ele não entrega no mesmo dia. Tem cliente que muda de loja porque ele prometeu que ia entregar de tarde e daí só foi entregar no outro dia de manhã. E isso é relevante. Tem gente que fala assim, mas o preço é importante? Mas quando você coloca na balança os diferenciais competitivos, principalmente a entrega rápida, fica em primeiro lugar. Os 50 centavos do cimento ali já cai por terra, porque ali talvez o tempo do pedreiro parado lá faz muito mais sentido ele pagar um pouquinho mais para ter um serviço de entrega melhor. Não somente isso, mas também a qualidade da entrega. E aí não falando só da qualidade lá da logística em si, mas na questão da experiência que ele tem com a entrega. Começa o grande erro aonde? Começa no vendedor. Aí o que acontece? Se você pegar na tua loja e pegar todas as entregas que tem para amanhã no primeiro horário, você vai ter que comprar mais 3 caminhões para entregar no primeiro horário. Tudo que tem prometido para entregar no primeiro horário. Por quê? O cliente naquela agonia de quer não deixar o pedreiro na hora, parado, aquela coisa toda, pressiona o vendedor. E o vendedor não faz a abordagem correta do cliente, não entende a realidade, e aí muitas vezes promete a entrega no primeiro horário e aí descamba um monte de entrega lá pro primeiro horário. E aí é um caos na entrega. E aí a comunicação com vendas e entrega é sempre um caos. Sempre tem que ter lá um ringue lá pro pessoal lutar lá aquela situação, porque geralmente é isso que acontece. E aí começa aquela jornada, porque geralmente o estoque não é organizado, demora para carregar, aí a empilhadeira só tem uma empilhadeira, precisa de 2, aí precisa entender toda essa lógica aqui. Mas o mais importante é aquela questão do processo, que precisa, a logística é um caos, porque o que acontece? Precisa ser rápido, mas
Se fizer bem feito o processo, como manda boas práticas de gestão, a gente acaba emperrando um pouco o processo. E aí o lojista trava. Não, eu quero atender o meu cliente rápido. Não vou conferir, não vou fazer nada, vou entregar rápido. E aí é aquele caos atropelando o outro. E aí tem o processo da entrega como um todo. E aí tem a jornada de entrega para chegar na obra. Geralmente, há um grande desafio do nosso motorista e do nosso ajudante atender bem, conforme foi bem atendido o cliente dentro da loja. E aí o desafio é o quê? Abordar esse pessoal da entrega, esse motorista, esse ajudante, para ele ter minimamente uma educação para atender o cliente. A gente vê, às vezes, um atendimento excelente dentro da loja. Só que na entrega, o cliente pediu para levar o piso. Leva lá no quarto aqui, ó, porque aqui vai estrovar. Não, a gente só entrega aqui a 2 metros do caminhão. Gente, você foi. Morreu a tua experiência de compra ali, porque já era. Tem que estar na previsão de custo. Tem que ter. Porque o cliente, uma hora, ele vai querer um. Mas é porque não entregamos mais do que. Não, tem que ter ali a lógica, ele tem que entender. Tem que estar no preço. Não que tem que levar lá no 3º, 4º andar. Não, mas ele tem que entender minimamente o que é a experiência de compra. E aí todo o trabalho que a gente está falando de compras, todo o trabalho de estratégia de vendas, todo o trabalho ali de logística, etc e tal, acaba sendo um trabalho ruim, lá no final das contas, geral, por conta só do atendimento que ele faz lá. E outra coisa que agrava a situação. Hoje, com a vinda do WhatsApp, o cliente hoje ele vai fazer uma compra na loja. A grande maioria deles. Ele faz uma compra inicial na loja, ele conhece a loja, é bem atendido, beleza, continua comprando essa loja. E depois, o único ponto de contato que ele tem com a loja é o quê? É a entrega, é o motorista, é o ajudante. Então, a imagem da loja, a marca da loja, a partir daquele momento, começa a ser não mais a fachada, não mais o atendimento do vendedor. É a pessoa que está lá se relacionando com o pedreiro e com o dono da obra. E aí, se você errar nesse detalhe e não dar atenção, como a maioria das lojas não dão atenção para treinar esse povo, minimamente deixar preparado, a experiência vai ser ruim, e aí você vai perder o cliente, e aí você talvez não faz nem controle do cliente como um todo nesse acompanhamento da obra, ele não vai nem sentir. E aí ele depois vai reclamar que a venda caiu. Então, tem que ter esse acompanhamento, entendimento do próprio lojista em relação a capacitar aquele pessoal. Não é mais só capacitar o vendedor, tecnicamente, com técnica de venda e tudo mais, mas é capacitar o motorista de caminhão, que a gente sabe que é um nível de qualificação um pouco mais baixo, naturalmente, mas ele tem que minimamente saber dar bom dia pro cliente. Saber que ele não pode patinar o caminhão e jogar barro na parede da obra lá, porque acontece. Ele não pode virar a volta do caminhão dentro da horta do cliente, porque acontece no gramado. Então, assim, ele tem que ter mínima noção dessas situações. Se jogar, vai lá e limpa, né? Sidney, nós somos da época que você era corriqueiro. O cara pintava e bordava na entrega, né? Não, acontece aquelas coisas, tem coisas que acontecem que não pode nem falar aqui. Nem pode falar. Eu vou falar no office aqui, eu vou falar o que acontece na entrega, às vezes que... E o impacto que a logística tem no custo é tremendo. Perfeito. Se nós temos retrabalho, se a entrega é mal feita, tem a imagem e tem um impacto no custo tremendo, que você tem que ter uma eficiência de entrega muito boa, evitar retrabalho, vai na casa do cliente, volta, marca endereço errado, referência errada, quer dizer, perde tempo. Às vezes o lojista tem 10 caminhões, podia ter 8. Né? E tá ali com o investimento. Então, é as duas pontas. É a venda, que você tá perdendo o cliente naquela. Geralmente o quê? A entrega vai lá o quê? Vai entregar o cimento, jorei, pedra, aquela coisa toda. O básico. Na expectativa de você ter esse cliente recorrente, você faz uma margem mais baixa, faz esse trabalho lá. Aí atende mal, o cliente não volta na loja para comprar o revestimento, comprar o piso, comprar tinta, comprar elétrica e hidráulica. Aí. É também uma um outro estratégia gargalo, válida, né? O pessoal reclama muito. Classicamente, a jornada do cliente nós acompanhávamos desde a captação do lead até a venda efetiva. Mas atualmente é muito mais interessante após a venda, esse contato com o cliente ele acontece, a entrega faz parte disso. Após a venda você tem um acompanhamento, um pós-venda, checar com o cliente se foi tudo bem, esse acompanhamento, porque a avaliação do que você está dizendo, ela em tese, se o lojista não tiver atenção, ele não vai perceber. Porque ela está lá acontecendo na obra, o motorista não relata, isso é um problema. Agora, se você tem esse acompanhamento até o total grau de satisfação do cliente, você consegue esse retorno para continuar vendendo. Quando se fala de pós-venda do material de construção, o vendedor e o lojista ele acha que é complexo. Mas o pós-venda é a coisa mais simples que tem. Mais simples que tem. É o quê? Manda aí. É um áudio ou uma mensagem de texto no WhatsApp perguntando como é que foi a entrega. Ponto, acabou, se tá tudo certo. Não existe inventar moda. Se você fez um treinamento de venda e alguém falar que pós-venda você tem que fazer um monte de coisa, pesquisa, isso aqui, ponto, acabou. Não é isso. O material de construção é ligar pro cliente, mandar uma mensagem de texto ou um áudio perguntando como é que foi a entrega, se tá tudo certo. Ponto, acabou. Isso é pós-venda. É ali o início do processo de uma nova venda. Tá? Claro que talvez venha alguns críticos que falam assim, não, mas é muito além disso. Não, no material de construção é isso, ponto, acabou. E aí eu pergunto, quantos vendedores fazem esse processo?
Outra, quantas oportunidades de vendas recorrente que talvez o cliente, recebendo a mensagem do vendedor, vai lembrar que, tem que pedir material. Opa, tá faltando lá o tubo de 100 que faltou, que o pedreiro pediu, que esqueceu de pedir. Não. Então, o que acontece? Sempre. Outra coisa importante para você que é do ramo de piso, revestimento e porcelanato. Meu amigo vendedor, se você vendeu o piso, vendeu lá 50 metros de piso, 50 metros de porcelanato, argamassa, você entende que aquilo lá é uma reforma, é uma venda significativa, manda um áudio pro cliente pedindo a foto ou um vídeo, como é que ficou a instalação. E aí, meu cliente, já instalou o produto, já fez lá a instalação, como é que ficou? Manda um vídeo para mim. Gente, todo mundo quando compra um carro novo, vai pra rua, coloca o baço pra fora, que apareceu o carro novo dele. Em casa, quando coloca o piso, quando termina a obra, é a mesma coisa. Você acha que o teu cliente não vai mandar uma foto, um vídeo? Tem convidar a família. Tem cliente que já mandou vídeo de 3 minutos mostrando a obra inteira. Então, assim, é uma coisa simples. Né? Você vai no emocional da pessoa e você outra coisa. A marca que fica do vendedor e da loja é muito forte no emocional da pessoa. Então, é muito importante fazer. E outra, é difícil fazer? É um áudio no WhatsApp, você tirar um relatório de quem foram os clientes que compraram o piso, revestimento, porcelanato, tinta que pintou a casa nos últimos, 30 dias e fazer esse trabalho. Um áudio que pode ser padrão, não precisa... Seria mais interessante personalizar, mas um áudio que pode ser padrão, envia o áudio, acabou. Simples. Como dizemos sempre, um é mais que zero. Exato. Fazer alguma coisa para poder ter essa leitura do mercado. Simplificando. Obviamente que nós, até pelo tempo que temos aqui, nós estamos... Quando o assunto é bom, né? Precisava de umas 3 horas de conversa com o Sidney aqui, mas ele vai voltar, eu vou dar um jeito aqui de trazer ele mais vezes. Eu sei que a agenda dele é complicada. Às vezes ele tá lá no Amazonas, pegando um barquinho para chegar na cidade de não sei aonde. Eu tive lá em Manaus, hein? Tem cliente lá? Não, Manaus não, mas a gente tem Rondônia, tem Tocantins, tem nos lugares bem... Mato Grosso, lugares bem exóticos. Eu preciso acertar quando ele está em São Paulo, isso já é o primeiro desafio, o segundo é arrumar a agenda, mas vamos lá. Exatamente. Mas aí, óbvio, a gente está sintetizando grandes trechos dessa jornada do nosso cliente, desde a chegada do material até a entrega lá no lojista, e pegamos aí, vai a compra, a venda, a logística, e tudo isso vai bater no financeiro. Aí, o buraco é mais embaixo. Falar de grana, né? Fala um pouco do financeiro. Fala um pouco do financeiro pra gente. O que você tem visto? É o grande calo. Porque geralmente quando a gente fala do compras, venda, logística, geralmente o lojista ele tá mais envolvido no operacional desse processo, tá? E aí ele toma um certo tempo para fazer esse acompanhamento. E aí o lojista, infelizmente, na grande maioria das vezes, ele dá pouco tempo para a parte da gestão de fato, para olhar os números. Eu sempre falo, muitas vezes a gente sente falta do lojista olhar para o negócio dele como realmente um investidor, fazendo de conta que ele tem lá um dinheiro investido e aquele dinheiro que ele tem investido na operação, 3, 4, 5, 10 milhões, ele tem que ter a rentabilidade do capital. Então ele tem que fazer a conta, você tem a lojista, quanto que é o teu patrimônio que você tem hoje aí? 3 milhões, 4 milhões, soma lá o estoque, mais caminhão, soma lá o teu contas a receber, o teu caixa, a tua estrutura. É 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões, 1,5 milhão? Isso tem que ter uma rentabilidade. É obrigação você cobrir o que a gente chama do custo de oportunidade. E no momento que a gente vive, o custo de oportunidade está alto. Taxa de juros é quase 14%. E aí o que acontece? Quase não, já está 14,25, né? Isso aí. Aí o que acontece? O lojista não faz essa conta que aquele dinheiro que está imobilizado num grande patrimônio lá poderia ter uma rentabilidade muito maior. Então a responsabilidade dele como CEO do negócio é ele rentabilizar minimamente o custo do capital que ele tem. E muitas vezes ele não faz essa pergunta. Ele está lá simplesmente olhando para aquele gordo prolabore que ele tira, que geralmente o prolabore do lojista material é gordo, ele dá uma sangrada na empresa e infelizmente ele não olha com o olhar de investidor para falar assim, final do ano eu quero fazer uma retirada de X mil reais. Ele não se planeja para isso. Ele planeja, final do ano ele tá vivo com a loja de pé. Ponto, acabou. Mas Sidney, se me permite, quando o prolabore dele é gordo, ele compromete o resultado final que está comprometendo o patrimônio que ele tem lá. Quer dizer, uma hora a conta chega. Ele está mascarando. Ele está mascarando o futuro dele, que é cada vez mais... Vamos abrir então a caixa preta. Quanto que um lojista que fatura, uma loja, vamos fazer uma conta subjetiva de R$1 milhão por mês, quanto seria o prolabore de um sadio aí? Se eu falar isso aqui, vai ter um sócio que vai cortar aqui, vai mandar pro outro falar que ele tá tirando demais. Sabe o critério que eu uso na Azuri e recomendo? Quanto custa um profissional para fazer o que você faz?
Tá, eu faço na empresa isso. Vai no mercado e contrata um profissional para fazer isso. E seria esse o... Esse é o Prolabore. Mas assim, Sérgio, eu falo isso, eu tenho dentro dos meus treinamentos, pensando em gestão financeira, a gente fala sobre isso. O ideal seria fazer isso. Só que 90% não fazem. Ele geralmente, ele sangra. A capacitação que ele tem para fazer aquilo que ele está fazendo, talvez não é compatível com o que ele está sangrando a empresa. E aí o que acontece? Quando a gente olha as realidades, ele está lá tirando 15, 20, 30, 50 mil, muitas vezes, de uma coisa que não tem potencial nem de lucro de gerar aquilo, e ele está tirando no Prolabore. E aí ele vai reclamar do fluxo de caixa como um todo. Então, o ideal seria, o melhor dos mundos, quanto que um diretor comercial, é a atuação, isso aqui serve para o sócio mandar para o outro, né? Eu sou diretor comercial. Quanto que o diretor comercial é o papel para fazer a minha função? É 12 mil reais? É 15 mil? É 7 mil? Beleza. Esse é meu Prolabore. É o Prolabore. Ponto, acabou. Não posso tirar 20, 30. O que passa disso vai ter que ser tratado na continha lá do plano de contas, lá do relatório de retiradas, que no final do ano você tem que fazer essa retirada. Mas geralmente o pessoal acaba exagerando. Até para ver se o negócio é viável operacionalmente. Exatamente. Senão você mata o próprio negócio. Agora, não perde teu raciocínio anterior, que eu acho que é importante, e para o nosso lojista ter atenção nisso, se ele tem 10 milhões de reais de patrimônio investido no negócio, a uma taxa de juros de 14% ao ano para arredondar, o negócio dele já sai com esse custo no pé. No dia 1º de janeiro, ele já perdeu a oportunidade de ter essa rentabilidade só aplicando o dinheiro dele. Então o negócio tem que rentabilizar isso e tem que sobrar mais, porque o esforço do ano dele está todo lá, né? Ele começa o mês achando que ele tem que pagar só a folha de pagamento, só o aluguel, só a estrutura de custo, mas muito pelo contrário, quem tem os 10 milhões lá de patrimônio... Tem que pagar o dinheiro dele. Pagar o dinheiro dele, o custo de capital, está correndo. Está correndo. E outra, não sendo pessimista por aí, mas a gente vai viver períodos agravantes em relação a ciclo econômico que a gente está vivendo por aí. Então é importante a gente ter essa noção que tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. Lembra daquela palestra que fizemos lá com o Eduardo na Comac? Sim, que eu fiz aquelas imagens da evolução patrimonial do cliente, daquele que o patrimônio dele vem subindo ao longo do tempo e daquele que o patrimônio vem caindo ao longo do tempo. Esse acompanhamento do patrimônio é importante, porque o lojista na reprodução do mês dele, ele esquece que o patrimônio está envolvido e daqui 5 anos ele tem que olhar para aquele patrimônio e aquilo tem que ter aumentado. Porque muitas vezes ele está pegando esse Prolabore excessivo, comprometendo o resultado operacional, começa a endividar e começa a comer do patrimônio. É o que está acontecendo. É justamente nesse momento mais desafiador de mercado, a gente vai acontecer muito. O lojista, o que aconteceu? Olha que interessante a linha do tempo. Ele construiu o patrimônio com a sua loja de materiais de construção, ela foi lucrativa, ele construiu patrimônio, comprou terreno, comprou fazenda, comprou imóvel, comprou caminhoneta, ele fez um patrimônio com a loja de materiais de construção. O prédio da loja é dele. O prédio da loja é dele, exatamente. Aí o que acontece? De algum tempo para cá, ele justamente começou a entender que começou a apertar o fluxo de caixa, já foi no banco pegar um empréstimo, pegar um financiamento, já não tem muito limite lá no banco, e agora ele está começando a apertar, e o que acontece? Ele está começando a olhar para a fazenda dele, ele está começando a olhar para os caminhões que ele tem lá, uma frota, ele está começando a olhar para o imóvel, amigo, tem que vender isso aqui, porque senão tem que injetar dinheiro na loja. Então, ele está sangrando e está acontecendo. Tem que vender um imóvel abaixo, talvez até do preço de mercado, para colocar rapidamente dinheiro na loja, porque já está estourar todos os limites de banco, aquela coisa toda. Então, a mesma fonte de renda que ele teve, que construiu o patrimônio dele, está corroendo agora. Por quê? Porque talvez está faltando gestão, que lá atrás não tinha uma exigência tão grande de gestão, ele construiu a loja, vendeu bem, teve um bom resultado, o mercado era diferente, tinha uma margem mais saudável, hoje a margem apertou, e aí ele está usando o mesmo modelo de gestão, e aí ele vai naturalmente corroer todo o patrimônio que ele construiu ao longo do tempo. A inflação mascarava muita coisa, muito erro. Até 94, onde nós tivemos lá a estabilização econômica, a inflação mascarava muito erro operacional. Se você errava com 30%, 40% de inflação ao mês, 2, 3 meses tudo estava corrigido. A vida do empresário, do lojista era mais fácil. Hoje a coisa é brigada por pequenas margens. E usava mais a caneta, mas a vida era mais fácil. Era mais fácil. Hoje você tem mais movimento, mais tecnologia, mais envolvimento, mais obrigação. E se não tiver controle, o patrimônio vai embora mesmo. E como gostam de dizer os americanos, não existe almoço grátis. Beleza, ele força lá o Prolabore dele, mas a conta vai chegar. E vai chegar no patrimônio dele. Né? Tem que ter essa noção. Tem que ter cuidado. Tem que ter essa noção. Era muito comum a gente olhar, alguns anos atrás, lojas de materiais de construção com uma lucratividade final ali de 10%, 12%. Hoje, uma loja que lucra final ali 10%, 12%, claro, exceto as lojas pequenas, fatura 100, 150 mil, que é mais fácil. Mas uma loja madura, faturando 500, 600 mil, que está lá com 10, 12% de lucro líquido no final, sem fazer gambiarra tributária, é muito difícil encontrar, é mosca branca do olho azul.
Isso que eu ia perguntar. É uma conta que normalmente não precisamos dar nome a boi, mas em termos de faturamento, você está relacionando 150 mil e tal, em média, uma loja que vende até 500 mil reais, a lucratividade sadia lá no final. Qual a porcentagem que esse gestor... Assim, longe de verdades absolutas, né? Não, Mas sim. o mercado, eu estava falando, o mercado é muito carente de informação, até por questão de ter uma grande parcela de informalidade, né? A gente, junto com a nossa metodologia, a gente começou a desenvolver algumas boas práticas de estudos, né? Ver quem deu certo a sua estratégia e quem deu errado. Certo. E aí, vamos pegar lojas pequenas, faturando aí até 200, 300 mil reais, naturalmente, a lucratividade final... E aí tem que colocar todos os custos. Tem gente que fala assim, a minha dá 15. Ah, mas tá faltando o aluguel que tu não coloca, então o prédio é teu. O prédio é seu, mas não põe no custo do do aluguel. E aí esquece de colocar lá o Prolabore e aquela coisa toda. Então, para lojas pequenas ali, 300, 400, 500 mil reais, vamos falar aí de 8 a 12%. Seria uma faixa saudável, tá? Agora a loja começa a crescer, sai de 500, 600, 700, começa a entrar na casa do milhão, ali trabalhando no 8 já é um grande desafio você chegar no 8% de lucro líquido, tá? Me corrija se tiver uma visão diferente, mas é o que a gente enxerga do mercado como um todo, uma grande dificuldade de chegar nesse tal do 8%. Essa é uma pergunta recorrente e um interesse da grande maioria, mas as realidades são tão diferentes que é difícil até de mensurar isso de acordo com cada faturamento. E o que eu acho que o empresário, tenho certeza que o empresário tem que fugir, é do tal do alto salário. Ele não tem que estar empregado no negócio dele por troca de um salário, ele está empresariando o negócio. Aquilo que ele tem lá de um salário Prolabore, no caso dele, né, proprietário, o Prolabore dele tem que fazer parte do negócio para ter um controle de custo, para ver se o negócio é viável sem a presença dele, porque a ideia do estabelecimento do Prolabore é essa, o meu negócio tem que funcionar sem a minha presença. Eu sei que é utópico porque tem o tempo, a experiência, às vezes a imagem do lojista é que faz com que a loja dele funcione, porque ele tem que estar ali no atendimento também, mas ele teria que fazer um exercício, um esforço e estudo para que o negócio dele funcionasse sem a presença dele, para ele ver, opa, isso aqui é viável como um modelo de negócio. E aí a gente está indo um pouco além no raciocínio. Isso funcionando, ele vai ter certeza que o negócio funciona, que é rentável, que rentabiliza patrimônio, mundo ideal, né? A gente chegar nesse contexto todo. Mas cumprindo essa trilha sintetizada aqui, né? Compra, venda, logística, financeiro, todo lojista, dentro da sua operação, faz a mesma coisa, né? Então, tentei aqui, nesse nosso curto espaço de tempo, aproveitar a tua presença e passar por isso, por esses tópicos todos, mas para chegar nesse final e dizer o seguinte, todo mundo faz a mesma coisa. Você tem uma loja de material de construção, você compra produto, vende o produto e atende o mercado. Resumindo, é tudo isso. A grande diferença, está mais do que claro, que está em como você faz isso. Como você extrai o melhor da sua compra, o melhor da sua venda, o melhor da sua logística e o melhor do seu controle financeiro, para nesse processo que é igual para todo mundo, você ter a sua diferença. E esse é um gancho que eu queria que você comentasse. A gestão, no meu ponto de vista, e eu queria o seu, é o calcanhar de Aquiles e é a grande diferença que o lojista tem que se atentar a partir de agora. Não sei se você concorda, o que você pensa disso? Perfeito. Muito, muito boa colocação. Por quê? Porque geralmente o lojista não faz a coisa errada, ele faz a coisa certa. Só que, infelizmente, dentro de uma jornada, de um ciclo de vida de uma empresa, de uma loja, de uma material de construção, existe momento certo para fazer aquela coisa. Então, por exemplo, o lojista está faturando 250 mil. Eu vou contratar um comprador. Fuja disso. Você com 250 mil de venda, obrigatoriamente é você que tem que estar na operação comprando. Você que tem que entender com o fornecedor, você que tem que estar lá brigando lá com o fornecedor para negociar, para entender o mercado. E aí o lojista que talvez está abrindo uma loja agora para faturar 150, 200 mil, eu contratar um comprador. Então assim, o comprador, o exemplo do comprador vai vir com uma loja um pouco mais madura, com 400, 500 mil de faturamento. Então é um exemplo. Então, muitas vezes não é errado ele fazer o processo, muitas vezes é o momento e a maturidade do processo. Então é muito importante o lojista entender o ciclo de vida dele, o ciclo de vida da loja de materiais de construção. Como é que ele está inserido? Eu estou com uma loja com 30 anos de mercado, já estou com um market share de 45%. Não tem como reinventar a roda. Você tem que preservar aquele market share ali, ponto, acabou. Diferente de uma loja que está ali vendendo 100, 150 mil, que tem um espaço de mercado gigante pela frente. É outra estratégia. E muitas vezes ele acaba se perdendo no meio do caminho. E sabe o que é o pior, para concluir aqui, e não ser genérico na resposta? Geralmente, o que acontece, né? Sendo utópico aqui, né? Quando o lojista
for fazer um planejamento de uma loja ou um plano de negócio, ele deve fazer o plano de negócio primeiro, fazer o plano de vida dele para depois fazer o plano de negócio. Mas é o contrário, geralmente. Ele faz o quê? Ele faz o plano da loja, o plano de negócio da loja, monta a loja para depois a vida dele se enquadrar naquilo. Dá certo no começo, sim, 5, 10 anos, mas depois ele vai ficar escravo daquele negócio e não era aquilo que ele quer para a vida. Ele não tem como se desfazer disso. Então, antes, quem está pensando talvez abrir uma loja, antes de você fazer um plano de negócio de uma loja de materiais de construção, faça o plano de negócio da sua vida. O que você quer com o teu plano de vida? E depois você faz o plano da loja para ver se esse plano da loja se enquadra dentro da sua vida. Tem que saber que o varejista de materiais de construção exige presença dele. É utópico falar que não, mas exige, principalmente no começo, presença dele na loja, exige o olhar clínico dele na área de vendas, na área de compras, logística como um todo, porque precisa desse grau de maturidade para depois ele começar a fazer esse ajuste na gestão. Contratar líderes, formar pessoas, compradores, mas depois de um certo tempo. Até ele estar ali na média do mercado, que é 150 mil de venda do que as lojas têm, ele tem que estar na operação, ele tem que estar presente, porque senão ele vai acabar perdendo o controle como um todo do negócio que nem sequer ainda tem maturidade. Então, muitas vezes é o time de fazer as coisas. Ele faz a coisa certa, só que talvez está no time errado, está no tempo errado. O Sidney fala muito das lojas que faturam até 150 mil, porque a porcentagem hoje no total varia 67% das lojas de materiais de construção faturam até 150 mil reais. Até 150 mil reais, então é um número importante. Que é aquele perfil de loja que tem lá o vendedor e mais o dono e mais um pessoal na entrega, 4, 5 pessoas. Tem alguns números mágicos no mercado, né? Até 500 é um tipo de controle de empresa, de 500 a 1 milhão é outro, a partir de 1 milhão é outro. Mas às vezes eu encontro cliente com faturamento entre 500 mil e 1 milhão de reais mês e ele não se atenta que ele já tem uma relevância, que ele já tem uma importância financeiramente, uma responsabilidade financeira com o negócio dele e com ele mesmo. Não é tão pequeno assim você faturar entre 500 mil e 1 milhão mês e tratar o negócio às vezes com certas, vou chamar de negligência aqui. Às vezes o negócio ele é negligenciado, ele precisa de mais atenção, de mais percepção, né? Então é um trabalho a ser construído e a gente vem construindo, né, Sidney? Você tem feito aí, volto a dizer, um bom trabalho, eu tenho escutado bastante de você, tem sido muito interessante e foi muito interessante como você conseguiu chamar atenção para o tema. Essa é uma grande dificuldade, chamar atenção para o tema. E os nossos lojistas aí estão dando atenção, está ficando cada vez mais interessante, o trabalho tem se profissionalizado. Muito bom. E aí, o que você achou? Estamos caminhando para o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não é? No YouTube e também seguir lá o Instagram. Sempre um episódio eletrizante aqui e esse é o 11º. É o 11º. O 10º foi magnífico e esse aqui, memorável. Vai reverberar. Você achou que o lojista vai se identificar com aquilo que a gente falou? Eu não tenho a menor dúvida. Muita coisa, muito conteúdo. É que o tempo é pouco, mas o Sidney voltará. Né? E também está convidado para participar do meu outro podcast, que é o Casa Show, tá? Obrigado pelo convite. Perfeito? Beleza. Se você tiver uma agenda aí, já trabalha vamos lá. essas datas aí. É isso aí, muito bem. Foi muito legal ter você aqui, foi muito bom, acho que vai contribuir bastante para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha, e essa é a nossa intenção, que esse canal ele vá crescendo, que ele vá contribuindo para o setor. A gente faz aqui com o interesse de trazer cada vez mais assuntos que são relevantes para todo mundo. A gente quer trazer a indústria também, quer convidar o pessoal da indústria para falar, para criar realmente um ponto de encontro aqui onde a gente possa trazer solução e resolver os interesses e as necessidades dos nossos lojistas. É isso aí. Certo? Eu queria agradecer a oportunidade de participar e principalmente parabenizar pelo projeto, hein, Sérgio? A honra é nossa. A honra é nossa. A gente está nessa luta aí de conscientizar o lojista que precisa amadurecer o nível de gestão, dado a complexidade que a gente está vendo no mercado. A coisa não vai assim melhorar, vai ficar mais tranquilo o ano que vem, daqui 2 anos. Muito pelo contrário, vai ser cada vez mais exigência do mercado como um todo. Então, o papel que você faz aqui trazendo os conteúdos e principalmente na parte do software como um todo, com toda a inteligência que tem por trás disso, é um papel fundamental para conscientizar o lojista que quer
que quer elevar o nível de gestão. Porque eu sei que tem uma parte que não quer, na verdade, quem não quer nem tá assistindo aqui, né? Porque ele não vai tirar o. Sim. Quem chegou até aqui numa hora e tanta de gente que conversa, é sinal que quer. Então, eu queria, tá interessado. Tá interessado, quer melhorar o seu negócio. Então, eu quero aqui justamente parabenizar e colocar à disposição também para que a gente possa contribuir, se for o caso, em algumas outras situações, em relação a tudo que é conteúdo. A galera vai te acompanhar aqui pelo GC, que o Rambo Maia vai trazer aqui pra gente. É Sidney Lastra no Instagram e no YouTube, é isso? Isso, Sidney Lastra, Instagram e YouTube. A gente tem lá uma frequência de conteúdos sobre o varejo de materiais de construção. Manda, inclusive, no grupo da loja lá o perfil, porque ele é muito relevante também pro vendedor, tá? Geralmente o vendedor tem dificuldade de seguir lá um perfil que fala mais de conteúdo, então manda lá e obriga, tem lojista que obriga o vendedor a seguir o canal lá do YouTube, seguir o Instagram. O pessoal da Guiamate, só pegar um adendo, eles colocam lá pra todo mundo, segundo o Alex, né? Os episódios ele coloca toda segunda-feira lá pro pessoal assistir. O que ele publica é muito interessante, é muita informação na veia daquilo que tem que se fazer, pessoal. Segue que vai ser muito... vai siga contribuir. Lá o Sidney Lastra, né? Lastra. E deixa eu ser mais incisivo naquilo que o Sidney falou, no sentido de quem está interessado. O que a gente percebe lá dentro de toda a nossa carteira de cliente, a gente quer bem todos os clientes, eu não trato ninguém ali como cliente, todo mundo é tratado com a realidade que tem, com a necessidade que tem, mas infelizmente chega uma hora que você tem que separar ali quem está interessado e vai, e quem não está interessado e não vai, porque aqui não adianta, né? E eu faço um exemplo forte disso, que é um bote salva-vida que está saindo e embarca nele. Quem quer salva-vida não no sentido forte da palavra, mas quem quer melhorar. Então aqui a gente tem um caminho que vai melhorar e quem não quer melhorar, infelizmente, com tudo que vem apertando no mundo, com mais controle, com mais restrição, quem não se organizar e quem não pegar esse bote que vai levar para o melhor caminho, realmente vai ficar para trás, não tem jeito. Vai perecer. Mas você esqueceu de algo importante. Esqueci mesmo. O papo estava tão bom que eu esqueci. Então, vamos entregar aí o nosso... Ainda bem que você me lembrou. Nós trouxemos um presente para o senhor Sidney. Espero que ele goste, que use. Azuri Sistema... Dizem... Opa. ConstruHub e Azuri Sistemas. Azuri? Né? Azuri Sistemas. Sempre aí. Dizem que beber água é bom. Prestigiando, então. Cabe qualquer coisa aí, além de água, né? Mas dá pra esconder, hein? Dá, pelo menos não. Tá disfarçado. Não vê o que tá dentro. Esse modelo aí voltou, né? Voltou. Esse modelo é top, hein? Voltou. Obrigado. Nós tivemos. Farei um bom uso, hein? Sidney, o nosso agradecimento aí para toda a interatividade, as suas considerações finais e em alguns segundos nós vamos encerrar aqui o nosso. Agradecer a oportunidade, né? Mas parabenizar pelo projeto e, claro, conscientizar que não vender susto, mas os próximos anos serão desafiadores para o varejo. Assim como vem sendo, cada ano vem sendo desafiador, então o lojista precisa se aproximar de um modelo mais profissionalizado de gestão. Ponto, acabou. Tem ferramenta, tem conteúdo, tem uma ferramenta que justamente ajuda ele a justamente fazer esse processo mais afinado de gestão, que é o que vocês estão colocando à disposição do mercado como um todo, que tem muitas novidades que vêm por aí, inclusive, né? Muito obrigado pela presença de vocês aí, o convite na minha presença, para que vocês possam justamente fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá? Farei meu papel também de divulgação nas minhas redes. Muito bom, agradecemos. E é isso aí, pessoal. Conte com a gente, os próximos episódios também serão eletrizantes, como gosta de dizer o Anderson. Contamos com você. Valeu. ConstruHub, interligando o mundo da construção. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.